O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, tem uma bem-aventurança que diz respeito a cada um de nós, uma bem-aventurança que diz respeito àqueles que creem na palavra, que acolhem a palavra. A primeira das bem-aventuradas desse povo é a Virgem Maria, aquela que acreditou e acolheu a palavra no seu seio, e a gerou, e a deu à luz. Nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus, que se fez um de nós, se fez homem para a nossa salvação, para que nós também pudéssemos compreender a palavra, ouvir e compreender a palavra, compreendê-la na nossa existência, mais que entendê-la. Essa bem-aventurança no versículo 16: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Desde a encarnação da palavra de Deus, do Verbo divino, nós podemos ver e ouvir a palavra de Deus, porque agora a palavra tem rosto humano, tem gestos humanos que manifestam o coração humano divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós hoje, celebrando a presença de Jesus entre nós, ressuscitado, que se deixa encontrar, que se deixa ver mesmo na sacramentalidade da igreja, nos sacramentos da igreja, de modo muito particular no sacramento da Eucaristia, nós acolhemos essa bem-aventurança. Felizes sois vós, felizes sois vós, felizes sois vós. Essa é a razão da nossa felicidade, da nossa alegria. Esse é o fundamento da nossa alegria, da nossa paz. Se nós esperamos felicidade, bem-aventurança, vida plena em outra realidade, nós vamos ter dificuldade de acolher Jesus, de acolher a palavra. É disso que ele nos fala hoje. Uma vez conquistados para ele, nós precisamos continuamente permanecer abertos a ele, a sua presença e a sua atuação na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Continuamente dóceis. A parábola, a primeira do capítulo 13 do evangelista Mateus, quando Jesus nos fala do reino de Deus, do reino dos céus em parábolas, em comparações, vai nos comunicando essa sabedoria. É sobre isso que Jesus nos fala. O texto é simples, mas rico, capaz de nos ajudar a tomar decisões no nosso relacionamento com Ele, palavra eterna do Pai, palavra viva de Deus, e as outras palavras que são semeadas, que são propostas para cada um de nós. O semeador que sai a semear, nós já sabemos pelo profeta Isaías, capítulo 55, como ouvimos na primeira leitura, que a palavra de Deus que vem do céu é como a chuva. A chuva não volta sem antes produzir o seu fruto. O destino da palavra, o desejo da palavra, o desejo de Deus é esse: que a palavra vindo sobre nós não
volte sem produzir o devido fruto em cada um de nós, sem gerar a grande transformação de vida em cada um de nós. Portanto, nós somos objeto do amor de Deus, que nos envia a sua palavra para nos fazer bem, para cuidar de nós de mil modos e maneiras. Cada um deve ter essa certeza. A palavra é dada para cuidar, para gerar vida, para gerar fruto. A palavra não nos faz mal. A palavra de Deus não tira nada de nós, não nos limita, não nos diminui. Ao contrário, a palavra de Deus desperta e gera em nós uma potencialidade que só Deus pode, para além do humano, para além dos limites humanos. E nós, tendo experimentado as primícias do Espírito, como nos diz São Paulo na segunda leitura, nós que recebemos a palavra por graça de Deus, por graça do Espírito Santo, e agora desejamos viver essa palavra e já de algum modo a vivenciamos, nós dizemos: poxa, eu quero ser assim plenamente, eu quero me abrir sempre a essa palavra. Então nós experimentamos as primícias do Espírito e desejamos a plena realização. Como toda a criação, São Paulo nos diz, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque é isso que a palavra eterna do Pai, o Filho de Deus, gera em nós. Semente de Filho de Deus gera em nós filiação divina, gera em nós filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa glória, essa é a nossa alegria. Sermos filhos e vivermos como filhos. Então o Evangelho, com essa parábola, nos propõe 4 tipos de atitude em relação à palavra de Deus. 4 tipos de pessoas, poderíamos dizer assim. Mas, por vezes, pode ser a mesma pessoa em momentos distintos da sua vida. Ou pode ser a mesma pessoa, aqui eu estou forçando um pouquinho a parábola de Jesus, mas imagine que pode ser a mesma pessoa em áreas distintas da sua vida. Quanto à família, eu acolho a palavra. Quanto à economia, nem tanto. Certo? Para dar um exemplo, né? Quanto à família e quanto à economia, tudo bem, mas quanto à diversão e o lazer, não. Então, vai definindo: aqui Deus atua na minha vida, aqui Jesus é meu Salvador, ali é comigo, né? Eu que decido. Pode ser assim, que eu estou forçando um pouco e estou confessando, né? Mas é na tentativa de ajudá-los. Se não, não se preocupe, vamos ficar com os 4 modelos que Jesus nos propõe. Há sempre, antes do bom terreno que produz muito fruto, que produz o fruto que Deus quer, como Isaías disse, há outros 3 terrenos. Antes do bom terreno, há outros 3 tipos de pessoas com atitudes que impedem a produção do devido fruto da ação da palavra de Deus na sua vida. É importante observar que Jesus relaciona com a produção do fruto 2 verbos: ouvir e compreender. Ouvir e compreender. O primeiro tipo de terreno, que é o chão batido, onde a semente cai e vem o passarinho e come a semente, faz referência à pessoa que está, por assim, tão distraída da palavra de Deus, está tão distante da palavra de Deus, que ela fica muito exposta à ação do maligno. E quando a palavra de Deus chega, ela nem ouve. Sem ouvir, não pode abraçar a palavra, não pode compreender a palavra. O segundo tipo de terreno faz referência àquelas pessoas que são inconstantes, são superficiais,
acolhe uma mensagem aqui, acolhe outra ali, fica passeando de mensagem em mensagem, de uma para cá, outra para lá, entre os sites e os WhatsApp da vida, vai para cá, vai para lá, ouve isso, ouve aquilo, não sabe no que acredita, né? Estou brincando um pouquinho, né? Mas mais ou menos a gente entende, né? A gente vai entendendo. E não se aprofunda, não diz o que vai dar sentido para a minha vida. Então, essa pessoa acolhe, num dado momento, ouve a palavra de Deus, passa por ele alguém que anuncia a boa nova, participa de uma celebração, ouve uma pregação, ouve uma mensagem de Deus da Escritura, no WhatsApp, mas é inconstante, é superficial, às vezes até acolhe a palavra, mas na semana seguinte já não lembra mais, não quer mais, ou acolhe por um tempo e quando vem uma provação, um sofrimento, diz, não, e rejeita a palavra. Então ouve, mas não compreende. O primeiro nem ouve, o segundo ouve, mas não abraça a palavra. O terceiro tipo de terreno é aquele que cresceu muito espinho. Então é uma pessoa que está cheia de preocupações, né? Os afazeres da vida, as preocupações, tem que fazer isso, tem que ganhar, tem que poupar, tem que socorrer daqui para lá, e tem tanta palavra girando na mente e no coração dela, que não tem espaço para a palavra de Deus crescer e produzir o fruto da filiação divina. Então os espinhos crescem e sufocam a palavra. Ouve, mas não compreende. Portanto, o desafio para nós, que somos felizes porque ouvimos a palavra do Senhor, é ouvir e compreender. Compreender aqui, é preciso ter a imagem da terra. A terra boa, que tem o seu suco, que a semente cai lá, e depois você cobre com a terra. A terra abraça a semente. Compreender isso é mais que entender. Eu entendi o texto, mas eu abracei a palavra, eu compreendi a palavra. Se a palavra está me dando uma orientação, eu rezei, eu louvei a Deus por essa palavra, eu venci as resistências que eu tinha a esse ensinamento do Senhor, ou ao menos eu disse para ele, Senhor, eu não vejo, eu não consigo assumir esse caminho que o Senhor propõe, me dê a compreensão, me dê a alegria de viver essa palavra, e insiste nisso. Não podeis ter dois senhores, não se pode amar os dois, vai amar um e vai odiar o outro, né? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí a gente diz, mas eu preciso de dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu tenho que compreender essa palavra do Senhor e dizer, tá bom, o dinheiro está a meu serviço, mas eu não estou a serviço dele, ele não é um ídolo na minha vida, eu vou passar por essa vida administrando esses bens, mas não vou me prostrar diante dele, eu vou amar a Deus, percebe? É um exemplo, e assim são vários. É preciso ir rezando com a palavra, pedindo a graça de abraçar a palavra e viver a palavra de Deus. E assim essa felicidade, essa alegria é fruto do maior desafio da nossa existência: aceitar a proposta de Deus, transformar nossa vida pelo poder da sua palavra. O que na vida de Maria não foi tocado pela palavra de Deus? O que na vida de Maria não teve sentido a partir da acolhida da palavra de Deus? Nada. E ela é um modelo para nós, nossa mãe, e um modelo para nós, como todos os irmãos santos, que eram também pecadores como nós, mas que sentados nos bancos das igrejas, passando até por pandemias, não é? E em tempos de paz, em tempos de guerra, de conflito, de problema, de falta de dinheiro, mas ali acolheram a palavra e suas vidas foram transformadas pelo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua vida. Demos glória ao nosso Deus, demos graças ao nosso Deus,
por Jesus Cristo, oferecendo o seu sacrifício no altar.